Hoje o nosso papo canal TV Pilates traz concepções importantes para o aprendizado de filosofia. Você sabe a diferença entre moralidade, imoralidade, amoralidade e liberdade individual? Eu sou o professor Fernando Pontes. Imagine a seguinte cena. Nossa, que imoralidade! Aquele homem fazendo xixi ali no meio da rua. Você sabia que ele tem problemas mentais? E daí? O que muda no que eu disse? Meu caro buscador de conhecimento, bem-vindo ao canal TV Pilates. Iremos decifrar estes questionamentos do nosso teaser e entender um pouco mais sobre o moralismo legal e a liberdade individual. Também entender algumas concepções dentro da ética, assim como nos aprofundar na lei da permissibilidade. Vamos conduzir a nossa aula com alguns questionamentos. Primeiro, você conhece os conceitos de moralidade, imoralidade, amoralidade e liberdade individual? Moralidade é a prática de uma ética saudável, dentro dos bons costumes e do que preza a sociedade como todo. Imoralidade é o que chamamos de antiético, aquilo que fazemos de errado, em plena consciência de nossos atos. A moralidade é muito parecido com a imoralidade. O que diferencia é o que o indivíduo não tem a sã consciência de suas ações. Já a liberdade individual, segundo o livre-arbítrio, somos livres para fazermos o que quisermos, porém, não devemos fazer tudo. Somos capazes de reconhecer o que é errado. Lembre-se, a nossa liberdade acaba onde começa a de outra pessoa. Segundo questionamento. Quais as diferenças entre o moralismo de Devlin e o liberalismo de Hart? Na filosofia do direito, Devlin é considerado um moralista, enquanto Hart enquadra-se como liberal. Em síntese, o liberalismo legal é a concepção segundo a qual a única razão moralmente legítima para a proibição criminal de um comportamento é a prevenção de lesões ou perigo a pessoas alheias, ao próprio agente, incapazes de consentir. Por outro lado, o moralismo legal sugere que, muitas vezes, é legítimo criminalizar condutas para prevenir ações simplesmente porque estas são inerentemente imorais. Imorais por si mesmas, mesmo que não causem lesões ou criem perigo não consentidos à terceira pessoa. Dessa forma, Hart afirmava o princípio do dano a terceiros como fundamento legitimador do direito penal, enquanto Devlin foi fiel defensor do moralismo legal. Para Hart, não basta um comportamento ser imoral, aos olhos do intérprete. Para ser crime, é necessário que haja potencial lesivo a bem jurídico alheio. No Estado democrático, a regra deve ser a liberdade e, portanto, para uma conduta ser proibida, deve haver um argumento muito forte a favor. Este não pode ser uma valoração apenas de ordem moral, isto é, deve haver, no mínimo, uma situação de perigo a interesse alheio. Por outro lado, Devlin considera que a moral em si é um bem jurídico passível de tutela penal, pois é dela que depende a existência da sociedade. Terceiro questionamento. O que fazer com esta tal liberdade dentro deste embate?
Um dos bens mais preciosos de uma pessoa é sua liberdade, reconhecida pela Constituição Federal como um dos direitos fundamentais. A liberdade deve ser a regra em qualquer ordenamento jurídico. Pode ser reduzida ou restringida somente em situações excepcionais, em que as medidas se fazem necessárias. O Estado deve promover todos os meios para que a liberdade individual seja usufruída por todos os indivíduos, da melhor forma, sem intromissões desnecessárias. Ao se relacionar liberdade e direito penal, não se pode ficar restrito à pena privativa de liberdade. Quando o legislador criminaliza um comportamento, retira-se uma parcela da liberdade de agir das pessoas. Ou seja, o direito penal é o instrumento de controle social, formal, que limita a liberdade de todos, pois a prática da conduta proibida sujeita ao infrator ao cumprimento de uma pena e, mesmo que não haja uma sanção, há a estigmatização de ter incorrido num ato ilícito. Examinando-se atentamente a liberdade como um dos direitos individuais mais importantes e o direito penal um instrumento de controle social formal, conclui-se que a criminalização de uma conduta só pode ser legitimada quando houver do outro lado um perigo ou uma lesão efetiva a um bem jurídico relevante. O custo de restringir a liberdade de comportamento é muito grande para criminalizar-se qualquer coisa. Há que se observar um bem jurídico de grande valia, a harmonia social e as ameaças potenciais à sua integridade. Ou seja, o fundamento maior do princípio da lesividade é o reconhecimento da liberdade como bem essencial à sociedade. Em nosso quarto questionamento, como analisar esses atos ilícitos dentro de nossa concepção de vida? Desse modo, a criminalização de comportamentos meramente imorais está vedada em nosso sistema jurídico. Entretanto, vários são os exemplos de tipos penais, crimes e contravenções que violam esse princípio. Pode-se citar, entre outros, a vadiagem, o ato obsceno, a apologia ao crime e ao criminoso, a importunação ofensiva ao pudor e a casa de prostituição. A inconveniência de determinada conduta que pode causar incômodo ou gerar mal-estar não é suficiente para sustentar sua criminalização. O que é imoral para uns pode não ser para outros. Isto é, a valoração muito variável do injusto pode conduzir o processo de criminalização a níveis de autoritarismo do Estado. Criminalizar atos meramente imorais nada mais significa que a imposição de um padrão de comportamento por meio de normas penais. O embate entre Hart e Devlin é sempre atual, a ameaça constante de um Estado arbitrário. O grande pai, que pretende controlar a vida dos indivíduos, requer cautelas. Há tipos penais que devem ser repensados e, quem sabe, eliminados da ordem jurídico-penal, ao se pretender proteger a pessoa contra um mal, utilizando-se de sanções criminais. Opta-se por uma solução inidônea. O direito penal pode ser algo arbitrário e deve ser encarado
como o mais amargo dos remédios para a solução de conflitos. Não é sua função estabelecer um padrão de comportamento, mas apenas exigir o mínimo de cada indivíduo para uma convivência harmoniosa, independentemente da privacidade de cada um. Meu caro buscador de conhecimento, muito importante esse tema, mas que hoje você saia sabendo realmente diferenciar dentro dos padrões do que a sociedade quer, o que é o moralismo legal, o que é essa liberdade individual. Dentro da filosofia contemporânea, muito importante conhecermos para saber o que devemos fazer dentro dessa sociedade moralista, mas que temos também nossos direitos enquanto pessoas, individualmente. O que podemos analisar com tudo isso? Primeiramente, não confunda mais imoralidade com amoralidade. O grande elemento diferenciador é justamente esse. Na amoralidade, a pessoa não sabe o que está fazendo. Como, por exemplo, uma criança, pessoas com deficiências mentais e também pessoas com Alzheimer ou qualquer tipo de problema mental. Também não devemos confundir o seguinte elemento: podemos fazer tudo que quisermos, mas não devemos, porque o espaço nosso acaba justamente onde começa o do outro. Respeitar os nossos limites. Espero que tenham gostado. Vamos trazer mais assuntos aqui relevantes como esse. E continue conosco. Compartilhe esta ideia com as pessoas que gostam de informações dentro de filosofia. E nos encontraremos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.